Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carlos Sumelli, mais conhecido como Luizinho, sou diretor do Simprofarf, atuo também na diretoria da Reprofar e hoje nós estamos recebendo aqui uma visita muito especial, uma pessoa exemplar, grande consideração, que é o senhor Edson Amato. Bom dia, Edson, muito obrigado pela presença, de você ter aceitado o nosso convite, tá? Para falar um pouco da sua vida, da sua área profissional, tá? E para iniciar, a gente gostaria que você fizesse uma apresentação, idade, de onde você veio, fica à vontade. Obrigado, Luizinho, obrigado, Nelson. Olha, eu tenho que agradecer vocês. Quando eu cheguei aqui, o Nelson me disse, a gravação é importante porque vai ficar para a eternidade. Muita gente vai ver, suas filhas, seus netos. E realmente a gente... Bisneto, tataraneto. A gente tem muita história para contar, mas isso fica no ar. Conta lá na Reprofar, nos encontros, mas fica no ar. Agora não, agora a gente vai falar um pouco da vida da gente e vai mostrar como é que era no passado, hoje eu não sei como é que está, mas até quando eu fui trabalhando, né, até o último dia de trabalho. E eu agradeço vocês por essa iniciativa e por essa oportunidade de vir aqui falar. E se eu puder ajudar alguma coisa, dando assim os meus conhecimentos para a indústria, para quem vai ver, se ele já está de bom tamanho. Edson, você antes de entrar na indústria farmacêutica, você morava onde? Você veio de onde? Bom, eu sou nascido e criado em Pirangi. Pirangi é uma cidade aqui para frente de Monte Alto um pouquinho, e é uma cidade pequena de 10, 12 mil habitantes, e fui criado ali. Ali eu comecei minha vida profissional. Com 18 anos eu prestei um concurso na Companhia Paulista de Forceluz e fui admitido para ser auxiliar de escritório do escritório da Forceluz de Pirangi. E lá fiquei 3 anos, até que o escritório fechou e eu fui demitido. Bom, enquanto eu trabalhava no escritório da Forceluz, à noite eu estudava. Fiz um curso técnico e comecei a fazer uma faculdade em Catanduva. Eu me identificava muito com geografia, comecei a fazer geografia. Aí depois que eu fui demitido, eu continuei com a geografia até terminar o curso. E aí era um professor de geografia, mas sem muito campo de trabalho em Pirangi. Já estava com 24 para 25 anos e meus amigos todos indo para São Paulo para trabalhar. Mas eu queria geografia, eu queria continuar. Então, com orientação do professor da faculdade, lá de Catanduva, eu fui para São Paulo para tentar uma transferência para fazer geologia na USP. E levei toda a documentação, levei tudo o que precisava, já entraria no 2º ano. E aí, nunca tinha passado pela minha cabeça entrar na indústria farmacêutica, eu nem sabia o que era isso. Lá só tinha um médico na cidade. Acho que a maioria dos colegas que nunca imagina, né? Não existia isso. Até hoje eu falo que fui propagandista, ninguém sabe o que é. Por quê? São 2, 3 médicos só que tem na cidade, né? Bom, enfim. Aí eu fui para São Paulo. Comecei a dar aula no curso de Madureza, à noite, e durante o dia eu estava esperando a papelada lá da USP, para ver se ia ser aceito no 2º ano ou não, só ia ter que começar outra vez do zero, prestar vestibular. Estava nesse impasse. E fui morar numa república com 2 amigos de Pirangi, que já estavam lá, que trabalhavam lá. E um deles era professor na PUC em São Paulo e dava aula no curso de Madureza também. E para que eu ganhasse alguma coisa, ele me indicou lá para dar aula de geografia. E eu comecei a dar aula de geografia à noite, nesse curso de Madureza. 3 vezes por semana eu ia lá, dava a minha aula. E durante o dia eu ficava em casa, ficava na República, ia shopping, tinha só um shopping, só tinha o Iguatemi em São Paulo naquela época. Foi em 72 isso. Em 72? 72. Uhum.
E aí apareceu um dia lá um colega de Pirangi, com um cartãozinho de um supervisor da Mead Johnson, dizendo que tinha sido indicado por um parente dele de Rio Preto, com aquele cartãozinho, para que ele se candidatasse a uma vaga na Mead Johnson em São Paulo. Aí ele apareceu lá na República e falou: Edson, você não está fazendo nada, me leva lá. Ele também não sabia andar em São Paulo. Aí pegamos o ônibus, eu morava em Pinheiros, e a gente foi para Mead Johnson, ali na Avenida Santa Amaro. Chegando lá, entramos, ele falou que era candidato, eu estava junto. Entramos numa sala que tinha umas 30 pessoas lá, todos candidatos. Todos candidatos? Todos candidatos, sentados, volta. Aí veio o supervisor com as fichas de pedido de emprego para todo mundo preencher, para eles conhecerem as pessoas e começar a entrevistar. Aí quando ele chegou, deu para o meu amigo, quando ele deu para mim, eu falei: não, eu não quero. Ele falou: mas o que você veio fazer aqui? Eu falei: não, eu só vim acompanhar meu amigo. Ele não conhece São Paulo. Eu moro aqui já. Eu falei: tudo bem. Entregou para o outro, entregou para o outro, entregou para o outro. E entrou na sala. Daí a pouco ele voltou recolhendo. Quando ele chegou perto da minha frente, ele falou assim: escuta, desculpa perguntar, mas o que você faz da vida? Eu falei: bom, eu estou esperando aí uma decisão da USP, ver se eu vou fazer geologia ou não, que eu gosto, e à noite eu dou aula no curso de Madureza. Ele falou: mais uma vez, me desculpa, mas quanto você ganha por mês? Eu ganho 400 cruzeiros naquela época, eu não sei, acho que era cruzeiros, 400 cruzeiros. Ele falou assim: olha, aqui o salário é 2.800 e mais 600 de prêmio, mais assistência médica, mais isso, mais aquilo. Eu falei: então me dá uma ficha. Dá 2 fichas então. Peguei e preenchi, só que aconteceu o seguinte: eu fui admitido e meu amigo não foi. Puxa. Olha essa situação. O nome dele era Aderbal. Ele acabou entrando no ramo porque eu coloquei ele no ramo depois. Eu falei: Aderbal, você volta para você ficar com a consciência tranquila, né? E eu vou conhecer o pessoal da indústria quando eu tiver já conhecendo as pessoas bem, já vou conseguir colocar você. Primeira vaga que tiver, eu te chamo. E deu certo, ele foi na Behring, entrou na Behring, lá em São Paulo, trabalhando em São Paulo também. Depois ele saiu da Behring, foi comigo para o Glaxo, do Glaxo ele foi para o Labofarma, trabalhou junto com o Almeida, trabalhou um bom tempo com o Almeida, e ele fazia a região de Araraquara, e ele já faleceu. Bom, e aí eu fiquei na Mead Johnson 2 anos. Para mim foi a maior escola que eu tive na indústria farmacêutica. Até 1974. Até 74. Por que eu digo que foi a maior escola? Porque eu era um cara de Pirangi, que tinha trabalhado auxiliar de escritório, não conhecia nada de medicamento. Quando eu fiquei naqueles 2 anos que eu fiquei sem fazer nada em Pirangi, eu pegava escritas de contabilidade de empresas pequenas, né, do ferreiro, do oveiro, e fazia aquelas escritas, recolhia imposto para eles, tal, e ganhava um dinheirinho. Era uma maneira de... Cheguei a vender cesta de Natal. Lembra da cesta de Natal? Tinha cesta de Natal Amaral e tinha uma tal de Titanos. Eu vendia essa Titanos. Edson, geralmente todos os colegas que entram no ramo, eles no primeiro dia eles tremem. Eu acho que você não deve ter tido dificuldade, né? Porque você já era uma pessoa comunicativa, você já falava em público para os alunos. Então, mas me fala uma coisa. Aí você fez os treinamentos, tudo começou. Você teve alguma dificuldade? Ou? Então, aí que tá. Eu queria chegar nisso. Eu fui para São Paulo, quando eu entrei na indústria, para mim era tudo novo, não sabia nada. Exatamente. E aí eu precisava estar no nível dos colegas. E o que eu fiz? O salário era bom, eu falei: eu tenho que ficar aqui, eu vou estudar. E comecei a estudar. Eu tinha um produto chamado Sileral, que era uma ampicilina. E era a menina dos olhos da Mead Johnson na época. E a gente vendia muito Sileral em licitações, em hospitais. Então, eu comecei a aprender a fazer conta com um supervisor chamado Dion, que ele andava com uma calculadora profissional no bolso para fazer conta de quanto tinha que dar de desconto para você superar o concorrente. Então, todas essas coisas eu aprendi. E aprendi uma coisa muito importante também. Perceber a necessidade
do médico para poder para falar as vantagens do meu produto que encaixasse naquela necessidade dele. Isso é uma coisa muito importante na indústria farmacêutica. Você saber o que o médico precisa para você ir de encontro. Você já identificou essa necessidade de você fazer esse tipo de trabalho já, mas teve auxílio de alguém, porque então, é o seguinte... esse pessoal da Mead Johnson, eles eram especialistas nisso. Eu aprendi com eles. Mas depois eu fui me desenvolvendo, eu vou chegar em umas histórias aí depois, vocês vão ver que através desse conhecimento você começa a acrescentar outros. E no fim, você forma um aprendizado que vai ser muito útil no dia a dia. Poxa, eu fiquei 42 anos na indústria farmacêutica, não foi de graça, foi porque eu correspondia, eu vendia, eu fazia meus produtos girarem. Então, eu só fui demitido uma vez na minha vida, só na Mead Johnson, na Força Luz. O resto tudo eu... Mas você agora está no ano de 1974. Eu quero saber o seguinte: bom, então você se lembra da sua primeira propaganda? Lembro. O que aconteceu? O meu supervisor chamava Antônio Francisco Sobrinho, Toninho, um cara espetacular. Aí eu falei para ele, Toninho, fui no ponto de encontro, marcado. Ele falou, hoje eu vou trabalhar com você, vai ser a sua estreia. Falei, Toninho, você sabe que eu não tenho assim ainda muito traquejo. Eu respeitava muito o médico. O médico para mim era um patamar bem mais alto do que eu estava acostumado a tratar as pessoas. Aí ele falou assim, olha, eu vou te levar numa médica que ela é espetacular, ela é atenciosa e tudo mais. E me levou numa médica lá em Pinheiros, uma japonesa, muito simpática. E ela percebeu que eu estava nervoso. Você se lembra o nome dela? Não. Já é difícil lembrar de brasileiro, agora japonês. Acho que era Akie, alguma coisa assim. Bom, enfim, ela me ajudou na propaganda. A mão tremia? Tremia, a literatura começou a tremer. E ela não era você, era literatura, né? Porque devia ter um ventilador era lá, muito né? mole, sei lá, não conseguia parar de ir. E ela percebeu, e ela me ajudou muito. Mas eu dei o recado. Aí o Toninho, na frente dela, falou, olha, gostei, foi muito bem e tal, não sei o que. Ela falou, não, foi muito bom. E teve aquela interação, sabe? E aí começou a tirar um pouco da minha cabeça aquela imagem que eu tinha do médico de um pedestal, que era uma pessoa mais simples, que podia interagir com a gente, né? E sempre muito educada. Eu falei, Paulo, tá bom. Aí ele falou assim, olha, eu sei que você vai ficar nervoso com a minha presença, então agora você vai trabalhar sozinho. Fez um itinerário para mim, pegou as fichas, né? Falou, você segue esse itinerário e tal, eu fui. Trabalhei, acho que eram 8 médicos, eu consegui falar com 5, que deu para falar naquele dia. No outro dia, no ponto de encontro, peguei mais uma relação. E até que eu fazia Pinheiros e Lapa. Até que quando eu fui para Lapa, eu fui sozinho. A rua 12 de outubro, na Lapa, era uma rua que tinha muitos médicos, muitos prédios, né? A primeira propaganda que eu fiz na Lapa foi para o advogado. Olha só a situação. Eu peguei a ficha lá embaixo, olhei, vi lá, 8º andar, Dr. José Francisco, não lembro o nome do médico, mas Dr. José Francisco, 8º andar, sala 807. Eu subi, desci do elevador, abri a porta da sala 807 e não percebi que estava escrito na porta. Aqui é 807. E aí entrei, a secretária, falei, bom dia, bom dia. Doutor fulano, está aí? Tá. Eu queria falar com ele. Vou falar sobre o quê? Não, eu queria fazer propaganda para ele. Falou, propaganda do quê? Falei, dos meus produtos. Aí ele falou assim, mas você está vendendo alguma coisa? Eu falei, não. Mas espera um pouquinho. Foi lá, falou com o cara veio. Falou, pois não. Eu falei, olha, eu sou propagandista do laboratório Mead Johnson. Eu vim aqui para fazer propaganda para o senhor. Ele falou, eu sou advogado, meu filho. O médico, era no fundo do corredor, aquela sala lá no fundo. Que o nome era igual, o primeiro nome. Então, aí você se descontrai, né? Aí eu contei a história para aquele que tinha acontecido, ele deu risada, e já ficou mais fácil.
Começou assim, Luizinho, foi assim, eu fui sozinho, fui me virando. Lá na Lapa a gente tinha um ponto de encontro que era num barzinho de um ex-propagandista numa pracinha pequena, a gente almoçava lá, fazia ponto de encontro lá, e lá você encontrava os veteranos. Eles te ajudavam muito. O propagandista sempre foi assim. A gente era concorrente na frente do médico com o produto, mas fora disso, não. A gente convivia bem, um orientava o outro, dava informação sobre atendimento. Espetacular, eu acho que... Todo mundo tem um professor, né? Todo mundo, né? Tem. Agora você falou num fato aí, a minha percepção é a seguinte, eu sempre comento com o Nelson, aí a gente sempre fala, a gente como já avô, naquela época nós tínhamos uma educação diferenciada. Sim. Né? Então nós éramos melhor preparados. Eu não sei hoje como é que está. Hoje você vê, hoje não existe um respeito com o professor. Então hoje as coisas estão diferentes, né? Bom, aí depois da Upjohn, Mead Johnson e aí... Não, a Mead Johnson eu fiquei até 74. Eu lancei Sustagem Instantâneo, que hoje é um sucesso de vendas, né? Até hoje, né? Acho que até hoje, né? Até hoje, eu lancei alguns produtos. E aí, esse meu amigo, que eu coloquei na Behringer, descobriu que tinham, acho que 9 a 10 vagas para o interior de São Paulo. Inclusive uma para Rio Preto. Sei. E eu queria sair de São Paulo porque eu morava em Pinheiros quando eu comecei, mas depois a nossa república acabou e eu fui morar em Santo Amaro, no Largo 13 de Maio. Eu trabalhava na Lapa e Pinheiros. Todo dia eu pegava 40, 50 minutos de marginal, às vezes congestionada, para chegar no ponto de encontro 10 para as 8. Então era um pouco complicado, e para voltar era pior ainda. Qual foi o primeiro carro, Edson? Então, até aí eu levei o carro do meu pai para São Paulo. O carro era seu, a empresa não dava o carro? Não dava, só para viajante, para quem viajava fora em outras cidades. Né? Como eu era taxista em São Paulo, não. Aí o meu pai me prestou um Corcel 2, que ele tinha, vermelho, 4 portas, e eu comecei com ele. Mas logo em seguida, eu tinha que comprar um carro. E comecei a procurar carros. Só que eu precisava de um avalista naquela época. E tinha que ser um avalista ali de São Paulo, meu pai não servia. O interior não servia. Tinha que ser e eu não tinha avalista ali. Falei com um tio meu, ele se esquivou, não quis, porque falou, esse cara tá aventureiro, vem para São Paulo. Aquele tempo era meio complicado, né? O único carro que eu achei sem avalista era um Carmanguia vermelho. Carmanguia? Vermelho, 69. Isso em 72. Eu comprei o Carmanguia, sozinho. Pra mim foi tudo, né? Um sonho. Um carrão daquele na mão, sozinho, solteiro, ganhando bem. E fiquei com esse Carmanguia, acho que 1 ano mais ou menos. Só que com o tempo, ele começou a afundar o chão. E eu não percebi. O carro estava todo podre por baixo. Eles já passaram uma cola por cima, lá um plástico, sei lá o que foi que eles passaram, que disfarçou. Deram uma maquiada no assoalho. E punha o tapete. E também os pneus eram tudo recalchutado. Que na segunda viagem que eu fiz de São Paulo para Pirangi, aquele tempo pela Anhanguera, acho que a Bandeirantes não tinha Bandeirantes ainda, pela Anhanguera, eu comecei a ouvir um barulho, que eu parei e estava desmanchando o pneu, saindo. Olha como é que era. Bom, aí falei, tem que vender o Carmanguia. Aí eu cheguei lá na Mead Johnson, falei com o meu supervisor, falei, eu tô com esse carro aí, mas esse carro já não dá mais para ficar. Eu vou vender ele, mas vocês vão me dar um tempo aí para comprar. Tem algum incentivo da empresa? Aí um colega que era supervisor de uma outra equipe, chamado Nelson Livros. Esse Nelson Livros hoje, acho que foi até presidente, não sei de que laboratório. Cresceu muito na indústria. Ele falou, Edson, eu avalio para você. Aí eu comprei um Fuscão zero, um 1500, marrom ocre, zero, numa concessionária ali em Pinheiros, na rua Pinheiros, e deu Carmanguia de entrada. E o resto eu financiei 24 vezes e ele foi o avalista. Bem, foi o primeiro carro que eu tive, aí foi o carro meu mesmo, né? Mas o Carmanguia tinha muitas histórias.
A diferença nós estamos seguindo numa linha aí praticamente quase igual. Eu comecei também com Fuscão, né? E depois passei por Chevette. Porque na época não tinha, né? Era um carro diferenciado também, o Chevette. Nossa, o Chevetinho eu ficava... Só faltava colocar ele na cama para ele dormir comigo, viu? Na Medijons eu tinha um colega que ele era de Olímpia. O nome dele era Luiz Augusto, só que trabalhava em São Paulo. Ele tinha uma Puma azul metálica. Então o que a gente fazia? A gente depois de trabalhar 6 horas, 6h30, a gente ia no Lago de Pinheiros. Se encontrava no Lago de Pinheiros. Do Lago de Pinheiros a gente subia a rua Teodoro Sampaio, que tinha muita menininha que saía de escritório, que saía dos empregos para pegar ônibus. E ele com a Puma e eu com a manguinha atrás para ver se achava uma carona, para pegar carona. Olha, isso era direto. Eu tinha República, então tudo era na festa, né? Com a manguinha. Você era solteiro nessa época? Solteiro, não tinha namorado, não tinha nada. Só que aí eu conheci minha esposa. Ela morava em frente à República. Ela não, a tia dela morava em frente à República. E eu paquerava ela tinha 14 anos para 15, ia fazer 15 anos. Eu já com 24. Comecei a paquerar ela e tal, e comecei a namorar. E foi 6 anos de namoro, um pouco mais, até casar. Mas nesse intervalo todo, esse meu amigo apareceu lá, esse que estava na beira, e falou, tem vaga lá no Glaxo, no interior de São Paulo. O supervisor é de Rio Preto. Aí eu vim para Rio Preto no final de semana, conversei com ele. Ele falou, tem bastante vaga, tem Marília, Araçatuba, Rio Preto, não sei o que. Eu falei, eu quero Rio Preto. Eu ia ficar perto de Pirangi, porque eu tinha muita raiz em Pirangi, tinha minha família lá, os amigos lá, né? A gente tinha um rancho na beira do Rio Pardo, que a gente via com o Rio Pardo, aquela coisa toda de jovem, né? E aí eu pedi demissão na Medijons, e vim e fui para o curso em Atibaia. Fiquei 21 dias em Atibaia fazendo curso de imersão lá para o Glaxo. Acontece que lá no curso, o instrutor, ele começou a fazer a apresentação do pessoal. Então apresentou um, apresentou outro, falava a cidade que ele ia, de onde ele ia trabalhar, aquela coisa toda. E apresentou o rapaz, o tal de Gerson Vilela. Ele levantou e falou assim, eu vou trabalhar em Rio Preto. Eu falei, Rio Preto? Passou. Aí chegou em mim e falei, eu vou trabalhar em Rio Preto. Aí o instrutor chamava Gomide, falou, mas como? Tem 2 para Rio Preto? Rio Preto é um só, uma vaga só. Eu falei, eu fui contratado para Rio Preto. Aí o outro, eu também. Bom, no intervalo, ligamos para o supervisor. Aí o supervisor falou, põe o Edson no telefone. Estava falando, era o Gomide. Põe o Edson no telefone. Ô Edson, você é solteiro, caramba, vai para Marília. Marília é uma puta de uma cidade, está crescendo, é um centro novo. O Gerson, ele é professor aqui, ele tem família aqui, tem filho pequeno, deixa ele aqui em Rio Preto. E você vai para Marília. Eu falei, mas não tem mais o que fazer, eu já tinha saído da Medijons, eu tive que aceitar ir para Marília. Esse Gerson ficou lá comigo, nós ficamos 2 anos e meio. Hoje, não sei se ele é ainda, ele era dono da Só Química de Rio Preto. Ele saiu, montou uma fabriquinha de produtos químicos e cresceu muito. Participava de tudo quanto é licitação, essas coisas, bom, enfim. E aí eu fiquei 2 anos e meio fazendo Marília, trabalhando em Marília, onde eu conheci o Barretinho, conheci o Schiavon, conheci bastante gente de Marília. E até que a coisa ficou insustentável em Marília, porque mudou o supervisor, mudou o gerente, e eles estavam querendo me fazer, porque eu fosse até Campo Grande, fizesse uma região ali tinha algumas cidades pequenas ali da divisa, mas ia até Campo Grande. Eu falei, não, eu não vou. E na mesma época, tinha um amigo que entrou em odontologia em Lins. Aí eu falei, eu vou sair para fazer odontologia. E saí, pedi as contas do Glaxo, saí e fui prestar vestibular. Estudei. Para odonto? Para odonto. A faculdade era paga, mas eu tinha um dinheirinho, uma reserva, porque eu não gastava muito. Eu fiz uma reserva assim, porque meu pai, eu não precisava dar dinheiro em casa, porque meu pai sustentava a casa, né?
Meu pai era escrivão de polícia. E o emprego dele lá, um funcionário público. E falei, aí eu vou estudando, meu pai me ajuda se eu precisar, eu vendo o carro também, se for o caso, né? Mas eu vou fazer odontologia. Você já tinha um sonho de ser... fazer uma faculdade. Eu tinha feito geografia, mas não queria dar aula de geografia. Aí eu comecei, prestei vestibular, a primeira fase, e aí tinha que fazer a segunda fase, né? Nesse intervalo, apareceu um amigo na Ipiranga, falou, vamos tomar um chopp no Pinguim, em Ribeirão? Eu falei, vamos. Cheguei lá no Pinguim, sentamos lá, a gente sentava naquela primeira mesinha que tinha, perto do calçadão, passavam as meninas lá. Na época não era calçadão. Ipiranga, Ribeirão Preto, dá quantos quilômetros? 110. 110. A gente via, tomava aí 10, 15 chopps cada um e ia embora. Naquele tempo não tinha lei seca, não tinha nada. Tinha bafômetro? Não tinha nada. E a gente estava ali os dois tomando chopp. Passou o Laércio Gisonde. Não sei se você lembra do Laércio. O Laércio, ele trabalhou comigo no Glaxo. E depois trabalhou comigo na Pijon. Aqui em Ribeirão Preto. Sarsa. Aqui em Ribeirão Preto. Ah, tá, eu lembro. Ele tinha um olho de vidro. Depois ele saiu e hoje ele é promotor público, aposentado. Ele prestou concurso do Ministério Público e passou. Esses detalhes que você está falando, porque é o seguinte, muitos jovens vê esse podcast. E a gente fala algumas coisas aqui que eles falam assim, mas será que realmente a indústria farmacêutica era desse jeito, anos 70, anos 80? Que nem, por exemplo, tamanho de território, como você disse que você ia para Campo Grande. Teve alguns colegas aqui que vieram na entrevista, eles citaram que às vezes teve período que eles ficavam 2 semanas fora de casa, né? Porque tudo era diferente, não é como é hoje, né? Que a pessoa faz um setor menorzinho, né? Então, e aí estava no Pinguim? Estava no Pinguim. Aí passou o Laércio. Ah, tá. Eu gritei, ô Laércio, meu amigo, pô, trabalhamos junto, né? Aí ele veio ali, sentou ali, não podia beber, porque está trabalhando com a pasta, está fazendo propaganda ali. Falei, o que você está fazendo na vida? Eu falei, nada, eu prestei vestibular para odontologia, estou esperando ver se eu vou passei na primeira fase para ser chamado para a segunda, né? Ele falou, você não quer entrar na indústria, voltar para a indústria? Eu falei, mas voltar para quê? Ele falou, tem uma vaga no Sarsa aqui em Ribeirão. Eles estão precisando e eu acho que o supervisor vem aí sexta-feira. Isso eles querem para segunda ou terça-feira para fazer as entrevistas. Aí eu falei, mas com quem eu tenho que falar? Aí ele me deu o telefone do Zé Renato. O Zé Renato? O Zé Renato. O Zé Renato era propagandista do Sarsa. Ah, tá. Me deu o telefone do Zé Renato. Aí eu liguei para o Zé Renato. Você lembra o ano desse ano? Isso foi 76. 76. Não, 77. Comecinho de 77. Já tinha o Goro já no Sarsa nessa época? O Goro, eu não me lembro se ele estava ou se ele entrou depois um pouquinho. Eu acho que não, acho que ele veio de fora também, né? Ele veio de Campo Grande. Ele veio de Campo Grande. Acho que nessa época ele não estava. Ele não estava. Não, mas eu peguei um pedacinho com ele, porque eu fiquei 4 anos lá. Ah, tá. Aí eu liguei pro Zé Renato falou, ó, o supervisor vem aí sexta-feira, vai estar no Hotel Brasil, aquele hotel lá na Gerônimo Gonçalves, né? Era o Point de Ribeirão Preto nessa época. Ele vai estar fazendo entrevista, chama CID. Aí eu vim na sexta, falei, eu venho sim, vem na sexta-feira. E o Cid falou assim, eu vou te mandar para São Paulo, para você conversar com o gerente, o Walter Alessi, que era o gerente regional. Você pode ir para São Paulo? Eu falei, posso. Esperando sair o negócio de Lins, mas como não saía o negócio de Lins, eu fui para São Paulo. Cheguei lá, conversei com o seu Walter 15 minutos, ele falou, você está de carro aí? Eu falei, tô. Já tinha trocado de carro, estava com um Fuscão branco 1600. É aquele motor mais forte do Fusca, corria pra caramba aquele carro. Já tinha trocado. Quando eu saí da Mid Johnson, eu peguei um pouco do fundo de garantia, aquela coisa toda e quitei o financiamento. Naquela época tinha muito Fusca, né? Era só Fusca. Algumas empresas davam os Fusca pra gente trabalhar, né? Na Sharing, que, por exemplo, tinha um Fusca. O Sarsa não dava também. Aí ele falou, você está de carro? Eu falei, tô. Ele falou, então faz o seguinte, deixa a documentação aí com a Lídia era secretária, e fala para ela te dar umas amostras. Eu fui lá no quartinho, lá no fundo, tinha um monte de amostras, enchi o meu porta-malas de amostra. E já me contratou. E eu vim para cá. Então ficou eu e o Zé Renato. E aí e o Camilo.
Lembra do Camilo? Lembro. Só que o Camilo fazia a parte de Franca até Minas. A parte de Minas. E eu, só Ribeirão Preto, fazia o alto da cidade. E o Zé Renato fazia o centro, Santa Casa, fazia a outra parte. Aí o Zé Renato saiu e eu trouxe o Laércio para o Sarsa, porque o Sarsa pagava muito bem. O Sarsa, eu tinha um salário, por exemplo, de naquela época 9.000 cruzeiros, e só de prêmio eu ganhava quase outro salário. E tinha muita ajuda de custo naquela época, né? E eu comprei o Maverick branco, lembra do Maverick branco? Lembro. O famoso. Comprei Você tinha que colocar um posto de gasolina atrás, você já vinha com um posto de gasolina, naquela época não era tão cara a gasolina. Eu andava com gasolina azul, cara. Para render mais. O Maverick eu paguei 69.500 dele. Eu ganhava 15, 16 mil por mês. Era 4, 6 ou 8? 4 cilindros. Não bebe muito não, bebe igual o Fusca. Ele fazia 9, 8 na estrada. Eu nunca tive um Maverick, mas sempre o pessoal falava que o Maverick tinha que comprar um posto. Não, mas depois, o que gastava muito era o 4 cilindros, que era o motor do Mustang. Aquele fazia 5, 6 na estrada. Mas também era um avião, né? A nossa sorte, Edson, é que o Luizão não está aqui hoje, porque se você tocou em assunto de carro, se você fala em Fusca pro Luizão, pronto, ele já ia tomar conta ia querer dar uma aula aqui pra gente sobre Fusca, viu? Bom, enfim, aí eu comprei o Maverick e ganhava bem do Sarsa, né, aquela coisa toda. Aí o Sarsa trouxe a filial para Ribeirão Preto. E foram mudando as coisas. Aí tiraram um prêmio, tiraram outro, comecei a ganhar menos. E aí apareceu aí uma vaga na Apjon, aqui em Ribeirão Preto. E duas vagas aqui para Ribeirão. E aí eu fui convidado. O Jairo, que era o GD, o supervisor, me chamou para fazer um teste, fazer uma entrevista. Eu fui. Ele era vizinho do PV, morava ali no Jardim Paulistano. Fui lá na casa dele, fiz a entrevista e fui admitido. E aí eu fui fazer um curso lá em São Bernardo do Campo, no Holiday Inn. E entramos eu e o Tó. O Tó para fazer Santa Casa e eu continuar no alto, com a Apjon. Acho que foi que ano que era? Isso foi 80. 80. Eu já me lembro já do Tó, lembro de você, a gente trabalhava junto. Isso. E nós ficamos também lá, imerso lá, acho que mais de 2 semanas, estudando, fazendo prova, aquela coisa toda, brigando para ver quem ficava em primeiro lugar nos exames finais. Aquela história que o laboratório força você a ser competitivo. E isso foi muito importante. Também é outra coisa que ajudou muito, né? E fora que a Apjon tinha uma linha de produtos diversificada, de antibióticos, a corticoides, era muito forte antibiótico, muito forte, né? E ela trouxe para o Brasil um conceito novo de antibiótico que não tinha naquela época, que era os anaeróbicos, para matar a bactéria anaeróbica. O produto chamava clindamicina, era o dalacin C-fosfato. Por quê? Os antibióticos todos na classificação eles são gram-positivos, mata bactérias gram-positivas, mata gram-negativas, e o amplo espectro mata gram-negativos e gram-positivos. Mas tem um outro espectro um outro tipo de bactéria que não precisa de ar de oxigênio, que são as anaeróbicas. Onde que elas ficam? No intestino. Quando o cara toma uma facada, toma um tiro, ou tem algum problema no intestino que estopora ali, que sai, essas bactérias se espalham pelo abdômen, dá uma peritonite, que é coisa gravíssima. E esse antibiótico serve para isso. Eu dava aula no HC, eu levava um projetor, eu e o Tó, levava um projetor, colocava lá, chamava todo o pessoal da moléstia infecciosa, Dr. Levi, na época, que era o professor, trazia ali 40, 30 residentes para assistir. O Marziali era um deles, era um residente naquela época. Roberto Marziali, que hoje é um grande cirurgião, né? E para falar sobre os anaeróbios, que eles tinham pouco contato, né? E a Ródia tinha o Flagil.
Mas o flagyl é remédio para giardias, mas era usado também. Era o único produto que eles podiam usar para esse tipo de bactéria. Só que eu estava trazendo um antibiótico específico. Então isso foi um aprendizado muito grande na minha vida. Nessa época eu trabalhava também com muito antibiótico, nitrofurantoína, gentamicina. Eu estava na Schering, né, nessa época. Oh, né? Fortíssima. Então, e corticoides também, né? Muito exatamente. Depomedrol. Depomedrol era da Apjon. Solomedrol, Depomedrol, Solocortef. E você, pelo que a gente percebe, pela minha percepção, você é um cara que gostaria de estudar muito, era professor, né? Sabe o que é, Luizinho? Como se diz, a necessidade faz você procurar, porque o que eu descobri com tudo isso? Eu, por exemplo, voltando um pouco, no Sarsa, nós lançamos um produto chamado Urbanil, que era um ansiolítico. Eu ia concorrer com o Lorax, que era do White, Fontour White, que era com o Lexotan da Roche. Era um produto consagrado, de Impax. Briga de gigantes, né? Briga de gigante, mas eu tinha que fazer o meu produto entrar no mercado. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar o produto. Percebi que uma das vantagens que o meu produto tinha era a meia-vida curta. Enquanto de Impax, Lexotan, a meia-vida era mais longa. Então a pessoa que tomava esse produto, às vezes ficava meio dopado. E para aquelas ansiedade leve, que não precisava dopar muito, o Urbanil era indicado. Por quê? Ele ia tirar a ansiedade dele durante 3, 4 horas, 5 horas, é o que precisava. Eu fui nesse segmento, até que um dia, um colega falou, você conhece eu não me lembro o nome dele, ele era gerente da Drogazil aqui do centro. Eu falei, não conheço. Ele falou, então, porque eu não vendia para a Drogazil. A Drogazil eu tinha que comprar para São Paulo, né? Ele falou, ele está precisando de Glifa Relax. Eu estava no Sarsa, que era o biorelaxante. Leva lá para ele, porque ele é um cara legal, ele ajuda muita gente, dá informações que você precisa de produtos que está saindo, quem está prescrevendo. Aí eu fui, levei para ele e falei do Urbanil. Falei, quem está prescrevendo o Urbanil, né? Que estava lançando o Urbanil, né? Ele falou, vem cá. Me levou numa salinha lá, tinha um livro preto grande, que naquela época os psicotrópicos não eram controlados, era só receita comum, não era tarja preta, mas tinha que registrar no livro quem que prescreveu. O farmacêutico prescrevia Aí ele me muito. mostrou tudo, quem prescrevia. Aí eu comecei nesses caras que prescrevia e com essa mentalidade de meia-vida mais curta, e foi sucesso. Vendi muito Urbanil e ganhava muito prêmio. Você vendia muito na drogaria São José? Muito. Por Arthur Zucoloto lá? Muito. O Maverick, parte dele foi comprado com prêmio de Urbanil. Eu vendia muito Urbanil. Bom, enfim. Aí, voltando lá para a Apjon, trouxemos os produtos novos, os anaeróbicos, aquela coisa, todos os corticoides que o Nelson falou. E lançamos também o Frontal. Esse era famoso. Então, lançamos o Frontal. E o Frontal, eu já tinha aquele esquema de procurar quem que prescrevia. Né? Então, eu continuei com esse esquema. Só que, olha, você falou, você gostava de estudar. Não é que eu gostava de estudar, eu nunca fui muito assim de estudar. Eu ficava atento ao que o médico falava, ouvia o médico falar, isso que era o mais importante. Porque quando você ouve o médico falar, você percebe quais são as necessidades que ele tem. Aproveitando o gancho, hoje, se você fosse um professor para ajudar esses representantes que estão entrando hoje na indústria farmacêutica, qual conselho que você daria relativamente ao que você está falando aí? O que você colocaria para eles, para prepará-los, né, para enfrentar o mercado hoje? Então, se você fosse um gerente, falava assim, você vai começar agora do zero, você tem que ser assim, 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 na frente do médico. Então, isso que eu estou falando pode ser um exemplo para que eles comecem a trabalhar nessa linha, porque essa linha deu certo para mim, deu muito certo. Então, eu sempre ouvia muito médico. Isso eu levei para a vida inteira. Saber ouvir, né, Edson? Saber ouvir, isso é importante. E nunca fazer pergunta fechada, que o médico fala sim ou não.
Sempre fazer pergunta aberta, que ele é obrigado a responder. E quando ele é obrigado a responder, você começa a pegar as necessidades que ele tem. E quando tem aquela necessidade, você tem que trabalhar em cima dela. Foi o que aconteceu com o frontal comigo. Eu fui o primeiro colocado no Brasil em venda de frontal durante um bom tempo. Por quê? Porque eu consegui... Olha só como é que são as coisas. Eu tinha que ter um diferencial. Continuei tendo concorrente de Empax, Lorax, Lexotan, todos esses produtos que hoje vendem muito aí, que vendia na época, não sei se ainda vende, né? O Lorax era da White. Da White. Acho que era um dos principais produtos que eles tinham. Não, e o né? Lexotan, da Roche. Sidney e o Magalhães. Aí eu fui fazer propaganda para o Dr. Luiz Carlos Bekele, psiquiatra. Fazer o lançamento do frontal. Quando eu comecei a falar do Alprazolam, ele falou assim: você sabia que esse produto ele tem ação ansiolítica, que você está dizendo, que também não era uma ação muito prolongada, que não causa dependência, porque quando você deixa dopa muito nesses produtos de forma contínua, acaba ficando sempre meio dopado e causa uma dependência emocional, química, emocional. E o frontal não, o frontal tem meia vida curta, de 7, 8 horas. Isso eu falava da propaganda também. Mas ele tem uma leve ação antidepressiva. Eu falei, doutor? Porque não tinha produtos quase para depressão naquela época, eram poucos. Aí eu falei assim, o senhor tem como onde o senhor viu isso? Eu falei, no trabalho americano. Eu falei, o senhor tem esse trabalho? Aí ele falou, tem. Eu falei, posso dar uma olhada? Ele pegou, foi lá, trouxe para mim, tirou de um livro grande que ele tinha. Eu falei, posso tirar uma fotocópia? Ele falou, não, pode levar, pega outra. O que eu fiz? Eu tirei umas 50 cópias daquilo lá. Uma eu mandei para o meu departamento médico da Aption. E nessa época você tinha liberdade para fazer isso. Porque hoje você precisa ter um cuidado para você entregar. Hoje, fazer as coisas, hoje, que tudo hoje é muito rígido, né? Mudou demais. Mas bom, você falou que conheceu muita gente, muitos colegas, você também tem um hobby, não tem? Porque é o seguinte, diz que você é um dos maiores jogadores de truque da indústria farmacêutica. Diz que você no truco eu já presenciei isso já. Você gosta de um truco? Gosto muito. Porque não é só estudar, fazer propaganda, nada não, né? Luizinho, assim, eu jogava muito truco em Pirangi. Né? E quando eu estava na República aqui em Ribeirão Preto, eu trabalhava com Sarsa na época. Teve a FEAPAM, antiga FEAPAM, fez um torneio de truco, patrocinado pelo Banco Itaú. Inclusive o baralho era do Banco Itaú, atrás escrito propaganda Itaú. E eu participei com um amigo meu de Pirangi que morava comigo na República aqui, né, de parceiro, porque jogava em 4, né? E a gente foi vice-campeão do torneio. E eu recebi o troféu em cima do palco, o Mato Grosso e Matias, que entregou o troféu pra gente, né, de vice-campeão, a taça. Legal. Então eu ganhei diversos. Eu tinha 34 taças de truco, entre taças e medalhas. Então eu acertei na mosca, eu sabia que você jogava. Mas jogava muito lá. Mas aqui em Ribeirão o pessoal não tem esse hábito, são poucos que se jogam. Eu jogo assim com o Norberto, com o Giovanni, com o Valdir, assim, eu penso nas... Mas o jogo do truco, ele é muito importante em diversos aspectos. O primeiro deles, parte psicológica. Isso ninguém... Porque jogar baralho com as cartas é fácil, você ter carta, né? Se sai carta, você ganha. Mas aí que tá, quando não sai carta, você tem que usar a parte psicológica. E essa interação psicológica que você faz com o seu adversário, através de palavras, conversando, e insultando e tentando dar uma volta nele, todas essas coisas faz parte do jogo. E também... Mas subir na mesa, quebrar a mesa... Nunca fiz, não. Não. Porque eu vejo umas pessoas jogar e falam, precisa do cara sentar. Ele senta na mesa, quebra a mesa, se agride. Não é isso não. O nosso jogo era sempre um jogo calmo, mas gritava, né? E outra coisa, sempre atento aos sinais deles, isso que é importante. Então, você jogava truco olhando os sinais das pessoas,
vendo o sinal do seu parceiro, imaginando a jogada e usando a parte psicológica para induzir o cara a jogar uma carta, jogar outra, tentar adivinhar a carta que o cara tem. A gente falava, você tá com 3 aí, joga esse 3. O cara tinha mesmo 3, jogava, porque ele pensava, acha que eu sabia, mas eu não sabia. Então essas coisas, é um jogo muito gostoso. Mas enfim, então, as oportunidades, Luizinho, elas vão aparecendo conforme você está atento a elas. Porque se você não estiver atento, você perde. Por exemplo, Dr. Bekele, esse negócio de depressão, eu andava com aquilo na pasta. Pegava, por exemplo, chegava lá na Droga Center, pegava um livro lá dos psicotrópicos, todos os farmácias faziam isso. Anotava quais que se mais prescreviam ansiolíticos. Ia nele. Doutor, olha, estou trazendo um produto aqui agora. Esse produto tem a minha vida curta, não vai causar dependência. É um excelente ansiolítico, uma ação rápida. É também um pequeno indutor de sono para aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir, mas com uma grande vantagem. Ele tem uma leve ação antidepressiva, que o senhor pode tirar também aquela depressão, começo de depressão do seu paciente. E foi com isso, foi ganhando para prescritor, até que estourava as vendas, né? Mas foi uma oportunidade que eu ouvi o médico falar e usei. E na Opjão você foi até quando? Então, aí eu fui até 87. 87. Aí a Rodia comprou. Aí você passou para a Rodia. Aí eu passei para a Rodia. Tá. Né? A Rodia fez por exemplo, toda a linha, todos os representantes da APG e da Rodia, nós fomos para Santos e ali eles fizeram um catado, ali ficou uma equipe, o resto foi na Rodia foi até quando? Aí eu estava na Rodia, estava bem lá, tive até uma avaliação para supervisor, eu e o Ronaldinho, que era de Araraquara, um menino de Araraquara muito bom também, um bom profissional, mas acabamos, não deu certo, porque mudou o gerente e veio um gerente de Campinas e trouxe, que era da equipe de vendas, e trouxe uma pessoa de vendas para ser supervisor. E aí o Edilto, lembra do Edilto? Trabalhou comigo na APG. Um excelente profissional. Onde eu queria chegar, porque não, isso aí dispensa comentário, né? Tanto ele, não é porque eu estou na sua presença não, mas eu sempre admirei o trabalho de vocês. Aí a minha surpresa foi, porque onde eu queria chegar? O Edson saiu, você saiu e o Edilton montou uma empresa. Eu falei, não foi bem assim. Como eu tinha sido avaliado para supervisor e não peguei a vaga, veio o Galo de Campinas, o Edilton também estava querendo ser supervisor. E ele viu, porque é assim, nós tínhamos a equipe de propaganda e a equipe de vendas. O nosso gerente regional, que era da propaganda, e era o Preto, excelente gerente, pessoa espetacular. Conheci. Saiu, foi para outra divisão da Rodia e veio o Zé Augusto, acho que era da equipe de vendas. Aí ele trouxe um menino de vendas, o Galo, que era só vendedor, para trabalhar com propaganda. Isso revoltou a gente, porque o cara não sabe nada de propaganda. A gente que está com propaganda já há anos, e traz um cara que é vendedor, só de vendas, só de farmácia, distribuidora, bom, enfim. Aquela coisa de politicagem de laboratório que você sabe que Exatamente. Aí o Edilton ficou meio descontente, falou, a gente precisa sair disso aqui, vamos ver se a gente arruma um negócio para nós. Eu falei, Edilton, o quê? Aí ele começou a pesquisar. Ele foi aí e descobriu que tinha uma loja de frios para vender lá na Henrique Dumont. Ele fez uma pesquisa em carrinhos de lanche, onde que ele comprava frios, aquelas pesquisas que a gente fazia no laboratório, ele fez. E chegou para mim um dia na minha casa, de noite, ele e a esposa dele, eu morava ali no Jardim Paulista, com uma relação de um monte de carrinho de lanche que ele tinha pesquisado, que era um mercado que a gente podia atacar, que os carrinhos de lanche não comprava, não sabia nem para qualquer lugar, supermercado, essas coisas. E aí ele falou, vamos pegar isso aí, vamos comprar tal. Eu não tinha nem dinheiro, eu tinha assim um pouquinho aplicado, eu tinha um carro zero da minha esposa, né? E eu falei, puxa, mas aí como é que eu faço? Ele falou assim, isso aí não vai dar nada, laboratório não vai dar nada, vamos montar um negócio nosso, de sócio. E me convenceu.
Eu falei, mas aí eu tenho que conversar com o Preto, para ver se ele me libera o fundo de garantia. Porque eu ia pedir demissão. Eu devolvo os 10% da empresa, que era a multa, e assim foi feito. Ele liberou e eu saí. O Edilton saiu primeiro, eu continuei um pouquinho na Rod ainda até resolver esse negócio desse trâmite aí, de dispensar a multa, né, do aviso prévio. E aí aí eu saí e fui trabalhar nós dois. A gente até começou a crescer no começo, demos a implementar, trouxemos mais coisas, mas aí aconteceu o seguinte, veio o plano Collor. E todo o capital de giro que a gente tinha ficou congelado. E aí nós tínhamos conta no Banco Real, aqui na São Sebastião. E aí tivemos que pegar dinheiro emprestado para poder fazer o giro. E a gota d'água foi uma compra que a gente fez de mussarela. A gente comprou de uma pessoa lá de Olímpia, de um laticínio de Olímpia, 300 quilos de mussarela, para pagar à vista. Então pagou um juro. Tem um desconto, tudo. Né? Porque pegava um preço melhor. E colocamos um anúncio no jornal da cidade, desse tamanho, já anunciamos. Tropical Frio chamava a loja. Vende-se mussarela em pedaço, né, ou peça, mas o preço, vamos dizer que hoje, não sei quanto é que custa, vamos dizer que R$30. O quilo. O quilo. Mussarela de qualidade, aquela coisa toda. Na página seguinte, quando você abre o jornal, tinha um anúncio de meia página da Alô Brasil. Mussarela a R$15. Peça. Quer dizer, aqueles clientes que iam comprar da gente, foram tudo lá no Brasil. De 300 quilos, nós vendemos 30. Ficamos com 270 quilos de mussarela. E pagamos à vista. Pega mais empréstimo. Aí começou a coisa. Porque a maioria dos representantes nessa época tinha um sonho de um plano B. Sim, que era todo mundo tinha um plano B. E você sabe que isso repercutiu muito, não vou dizer o termo assim negativo no ramo, porque você sabe que vocês sempre foram um exemplo. Edilton, vocês dispensam comentários, né? Falou assim, puxa gente, até teve um colega que eu não vou citar o nome, falou assim, puxa, como é que a gente vai fazer? A capacidade do Edson, do Edilson, de ele gerir uma empresa. Você vê, pararam, não deu certo, mas a gente não sabe os detalhes que foram, você entendeu? E isso dá aquela vontade de você recuar. Edson, e eu gostaria que você falasse, por exemplo, quanto tempo de casado, filhos, para que as pessoas possam conhecer. Então, eu casei em 79, né, com aquela menina que eu paquerava lá na República de São Paulo, que tinha 15 anos. Né, faz uma declaração para ela aí, aproveita. Que hoje é a mulher que manda em você, né? Eu ganhei na loteria. Ganhou na loteria, legal. E nesse momento ela deve ficar muito envaidecida, né? E me deu uma família, deu 2 filhas maravilhosas. 2 filhas. E... Já casaram? Não, ainda. Uma é advogada, outra administradora de empresa. Então você não é avô? Ainda não. Ainda não, tem esperança, né? Tem esperança. E assim, você quer que fale da família ou... Não, para as pessoas conhecerem você, tempo de casado, quanto tempo está de casado? 43 anos. 43 anos. Vou fazer 44 agora. Que maravilha, hein? 44. 2 princesas. Mas então, Luizinho, agora que vai uma coisa importante na minha vida familiar e na minha vida profissional. A loja de frios, eu fiquei um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses na loja de frios. Veio o plano Collor, né? Uhum. E desvalorizou muito. A gente ficou fazendo com dívidas, né, no banco. E achamos o dono do laticínio lá de Olímpia, que vendia o queijo pra gente, como comprador. Só que ele ofereceu um dinheiro bem mais aquém do que valia. Mas a gente precisava... Vocês não tinham saída? Não tinha saída. Eu usei meu fundo de garantia, vendi um Fusca Zero da minha esposa, que na roda eu tinha carro da empresa. A minha aplicaçãozinha que eu tinha no banco também foi. Eu saí quase zero da loja. Saí com 200
R$1.000, não sei, 200, naquela época já passou para reais, né? É. Reais novo, eu não lembro como é que é, Cruzeiro novo. Cruzeiro novo, né? O dinheiro que eu saí de lá, eu comprei um Passat velho. Um Passat velho. Mas quando eu estava com a loja ainda, veio um ex-colega da Ródia, que trabalhava em Prudente. Torres, era o nome dele. Ele veio visitar a gente na loja. Ele falou assim: ô Edson, você está trabalhando aqui, vocês não estão vendendo isso aqui não? Eu falei, não. Eu falei, porque ele conhecia o Edilton. O Edilton parece que falou que está querendo vender. Eu falei, não me falou nada. Eu conversei com ele, ele falou se achasse uma oportunidade, né? Porque tem uma vaga na União Química aqui em Ribeirão Preto. E a União Química é comissão, paga 15% em alguns produtos, 10% em outros. Dá para ganhar muito dinheiro, estou ganhando muito dinheiro com a União Química. Falou. Aí eu falei, Torre, dá o seu telefone aí, né? Então, com quem eu falo? Fala com o gerente. Aí eu cheguei no Edilton. Falei, Edilton, o Torres esteve aqui, falou, você falou com ele. Falou, Edson, então, não tá bom para nós, né? Eu falei, não dá, Edilton, não tá. Você topa vender? Eu falei, se achar o negócio, vendo, né? A gente vende. Até tem um negócio já aí para ver, né? Ele falou, eu também tenho um já encaminhado, que era com um tal de Josafá para vender produtos médicos. Eu falei, então, vamos vender. Aí quando entrou esse cara, vendemos, eu saí com esses 200, para comprar um Passat velho, branco. Esse Passat ele falhava muito, tinha problema no carburador. E aí eu liguei para São Paulo para falar com o gerente lá da União Química. O gerente falou assim, olha, Edson, sinto muito, você chegou atrasado. Eu já dei para um tal de Pedro Bife, que é o representante para fazer a região de Ribeirão Preto, Ribeirão e região. Nós temos uma vaga para o Triângulo Mineiro, se você aceitar. Não tinha outra opção. Falei, eu aceito, né? Eu preciso trabalhar. Aí eu peguei União Química e fui trabalhar no Triângulo Mineiro. Então, para eu começar a trabalhar, tudo despesa por minha conta. Eu tinha que andar, chegar em Uberaba, que tem quase 200 quilômetros, para começar a trabalhar, gasolina no meu bolso. Fazia todo o Triângulo Mineiro, e até Patos de Minas, Araxá, Araguari, Uberlândia. Mas nem a sul de Minas não, né? Não, sul de Minas não. Só o Triângulo. Só o Triângulo. E o que acontecia? Eu vendia bem, né? E a União Química sempre vendeu bem, né? Era bonificado, tinha uma linha boa, funcionavam os produtos. E comecei a ganhar dinheiro, troquei de carro, comprei um carro de um Passat do colega nosso que morava ali na Vila Tibério, que jogava bola com a gente, que era goleiro, que era forte, eu não lembro o nome dele. E depois ele sumiu, um Passat cinza, bonitinho. Troquei o carro com esse dinheiro da União Química. E só que é o seguinte, foi muito sacrificado para mim essa época. Com a família, porque minha mulher era professora, mas não estava dando aula porque eu tinha uma filha pequena que tinha nascido. Tinha que tomar conta. E ficamos sem carro. E aí a gente teve que alugar uma perua, essas peruas de escolar, para levar minha filha para a escola e trazer. E nesse inteirinho teve um problema de perua aí, de assédio com criança, e a minha mulher ficava preocupada, ficou até doente na época com essas coisas de levar e aquela coisa toda. Bom, e eu trabalhando. Olha só como é que era a vida. A minha vida como vendedor da União Química do Triângulo Mineiro. Uberlândia, eu tinha 104 farmácias cadastradas, só que eu tinha que ficar lá só uma semana. Outra semana eu tinha que fazer Uberaba, fazer Araxá, uma semana em cada lugar. E o que eu fazia em Uberlândia? Eu dormia 5 horas por noite, 4 horas por noite. Eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, quando abria, com as primeiras farmácias que abriam, eu já começava a vender. Trabalhava o dia inteiro, trabalhava até nas farmácias noturnas, 7, 8 horas da noite.
chegava no hotel, minha mulher fazia, olha só, um lagarto, esse lagarto com a vinagrete. Eu passava numa padaria, comprava 2 filões, levava para o hotel, punha na geladeira do hotel, que não tinha geladeira no quarto, ficava em quarto simples. Ia lá toda noite, pegava 2 bifinhos daquele, colocava no pão e comia. Quando ela não fazia, eu cobrava a mortadela e comia. Minha janta era isso. E no almoço era sempre, quando começou aquele negócio do self-service, comia. Mas você estava eu morando em Ribeirão e trabalhando só no Triângulo. E você fica sozinho lá, ficava sozinho. Então eu tinha que dar conta das 104 farmácias numa semana. Por isso que eu trabalhava das 7 da manhã até as noturnas. E comendo pão com mortadela. Com mortadela. Chegava no hotel, isso foi em 90, 91. Chegava no hotel, somando o pedido, para fechar, pôr no Sedex, para levar amanhã cedo, no outro dia cedo, quando abria o correio, colocava os pedidos. Isso. E quando o cliente não pagava a duplicata, descontava da minha comissão. Puxa. Então eu tive que fazer essa triagem no começo, apanhei muito com isso. Né? Teve até um tal de João Louco lá que queria me dar um tiro, porque eu acabei. A mulher dele falou assim, ele me devia bastante, né? A mulher dele falou assim, ele não tem dinheiro para te pagar, tá quebrado. Mas ele vai para Uberaba amanhã cedo, vem aqui, a mulher dele me falou isso. Ele está almoçando. Vem aqui e você pega sabonete, pega pasta, pega algumas coisas aí, para te compensar um pouco, pra você não perder tudo. Ela percebeu que eu estava precisando, né? E ela foi legal comigo, peguei lá uma parte disso daí, eu tinha ido para Uberaba, e a duplicata eu tive que pagar, né? Paguei. Então você vê como é que foi sacrificado esse período. Muito. E aí, eu não sei se eu posso falar aqui uma parte religiosa que aconteceu na minha vida, nessa época. Por favor. Fica à vontade. Porque assim, eu estava em Uberaba e estava numa farmácia esperando. Então você ficava sentado lá esperando o comprador, que normalmente era o dono, né? E entrou um velhinho, bem claudicante, assim, bem devagar, com uma bengalinha. E eu até decidi um lugar para ele sentar. Ele falou, não, se eu conversar é rápido, estou precisando de um produto. Eu falei, o que o senhor tem? Ele falou, eu estou tá tendo muito para urinar e tá difícil para urinar, tá me judiando bastante, eu vou ver se ele tem um remédio aí, né? Aí foi lá, falou, era um rapaz novo, dono da farmácia. Aí o rapaz novo falou assim, eu vou pegar o remédio. Ele falou, vem cá para mim. Você quer ver como é que ganha dinheiro? Pô, eu como tinha trabalhado com antibióticos, sabia muita coisa sobre antibióticos, sabia que aquele velho ali, as infecções em pessoas idosas, assim, um pirídeo às vezes cura, podia ter dado um pirídeo para ele e teria resolvido. Ele deu um pirídeo, mas deu 2 antibióticos que eu tinha da União Química, do meu laboratório, o velhinho. O velhinho nem tinha dinheiro para pagar. Ele tinha pouco lá, ele deu um pouco e falou que depois a filha ia trazer o resto. Olha só, eu fiquei com dó do velho. O velho foi embora. Aí eu tirei o pedido, aquela coisa toda. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Falei, não está certo isso. Eu estou trabalhando, porque era assim, era tudo bonificado. Então eu estou colaborando para dono de farmácia explorar as pessoas mais pobres, pessoas que não têm condição. Eu não quero isso para mim. Foi quando eu pedi para Deus me tirar disso. Falei, Senhor, me dá outra coisa para fazer. Nunca reclamei de estar viajando, nunca reclamei das dificuldades, da parte financeira que foi muito apertada, porque eu perdi quase tudo que tinha, né? Meu sogro até teve que me emprestar um pouco de dinheiro para poder fazer supermercado. Foi para você se reerguer, né? Eu que sempre tive uma vida boa, Maverick, tinha Carmanguia. De repente eu me vi numa situação totalmente adversa. Porque eu me meti num negócio que não deu certo, que o governo também atrapalhou. Bom, enfim, nunca reclamei disso, Luizinho, nunca. Mas reclamei daquilo lá que eu vi do velhinho. Uma semana depois disso,
eu recebi um telefonema de um ex-gerente meu da Apjon, chamado Nelson Bento. Ele era diretor naquela época da Apjon, falando que vinha para Ribeirão Preto, que queria conversar comigo, se eu podia atendê-lo. Aí eu falei, olha, Nelson, eu estou trabalhando aqui, mas você vem, que dia que você vem? Ele falou, eu vou na sexta-feira. Eu falei, então tá. Eu ia ficar mais perto, Uberaba, então eu vinha na quinta-noite, sexta-feira eu encontrar com ele. Porque eu perguntei para ele, você está trabalhando com o quê? Ele falou, estou trabalhando com a Serono, é um laboratório novo, suíço. E aí ele falou, olha, eu estou com alguns nomes aqui, você me leva nesses consultórios. Eu peguei, levei ele no consultório, apresentei o médico para ele e tal, ele fez o trabalho dele. Aí ele falou assim, vamos tomar um café. Aí fomos ali no bar do Pardal, sentamos lá, tomamos um café. Ele falou assim, olha, esse laboratório está começando. Você não quer se candidatar a pegar? É uma representação. Essa representação, ela estava com uma pessoa, que eu não lembro o nome aqui em Ribeirão Preto, Zanta. Zanta. Que o preposto dele era o Marcão. O Marcão que está hoje, que foi da Bristol, que foi da Merck. Marco Costa. Marcão. Sim. Era o preposto dele, desse Zanta. Você não quer pegar isso como autônomo? Do mesmo jeito que eu estava. Você não precisa nem largar do laboratório que você está da União Química. Você já sai com os dois, né? Eu falei, claro. E aí eu falei assim, puxa vida, e apareceu o Jairo, que era meu supervisor na Apjon. E eu falei pro Jairo, o Jairo falou, vamos pegar, a gente monta uma empresa, tanto da União Química como da Serono, a gente divide os trabalhos. E o Jairo ia pegar Rio Preto com a União Química, então montamos uma empresa. Ele propondo preposto em Rio Preto, eu pus um preposto em Patos de Minas, e uma outra cidade que tinha para aquele lado, que eu não lembro o nome, e fazia cidades principais, e também trabalhava com a Serono. Mas a Serono já eram poucos médicos que a gente visitava, porque reprodução humana. E hormônio de crescimento, eram poucos. Aí você já começou a trabalhar com comecei a trabalhar com a Serono, não, Peninha nem existia ainda. Nem existia ainda, Vivimed? Não existia. Peninha acho que estava em São Paulo nessa época. Aí o que aconteceu? Não deu certo a nossa parceria. Por quê? Eu vendia muito mais do que o outro, né? Tanto o Serono como a União Química, que queria dividir. Meio a meio. Eu falei, não, cada um devia ter. Mas, enfim, separamos numa boa, sem problemas. E eu deixei a União Química com ele. Então você pega a União Química, fica com ela. Ele pôs o filho dele para trabalhar no meu lugar, que eu fazia lá, e eu fiquei só com a Serono. Só que aí eu propus um plano para o Nelson Bento, que era o diretor da Serono, de ampliar, né? Porque só fazia Ribeirão Preto, aqui a região, pegar todo o interior de São Paulo. Ele falou, faz. Aí eu fui até São José dos Campos, Rio Preto, São José dos Campos? Prudente, comecei a fazer, trabalhando, ganhando comissão também, e o negócio começou a crescer. Porque eu descobri que você não precisava visitar 10 médicos por dia. Quem fazia reprodução ou mexia com hormônio de crescimento na época, que eram poucos. Então 3, 4 visitas bem feitas era melhor que você fazer 10, 12, né? E quando eu ia, aquela história, eu via muito médico, a necessidade, o que está usando, quais são as novidades de mercado. Eu sempre fui assim, uma pessoa que mostrava para o médico que queria aprender. Doutor, me fala uma coisa, como é que funciona isso, aquilo? A tua opinião é importante para mim, para que eu possa passar isso para outras pessoas. Então, eles sempre gostam, o médico gosta de ser professor, falar. Lógico, né? Você mexer com, vai descer o ego dele. Exatamente, eu sempre fiz isso e começou a crescer. Aí a Serono me chamou e falou, olha Edson, infelizmente não vamos poder mais ter contrato assim, que era, como se diz? Não era preposto, mas era... PJ. PJ,
pessoa jurídica, né? Não vamos ter mais. Agora você é contratado. Se você quiser, esse mesmo setor que você tem, eu te dou ele como supervisor. Aí você contrata 6 representantes, um para Campinas, um para Prudente, outro para São José do Campo, Bauru, aquela coisa toda. E você vai ser supervisor. Você vai ter um carro da empresa, vai ter assistência médica. Falar, claro, depois de passar tudo aquilo que eu passei com a União Química e começar um trabalho na Cerona que começou a crescer, falei, não, peguei. Você ganhou na loteria. Ganhei na loteria. Por quê? Porque eu, ao mesmo tempo que eu descobria novos mercados, a reprodução humana começou a crescer. O hormônio de crescimento começou a crescer. Então, e eu fui aprendendo, porque quando eu comecei a trabalhar com hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento era feito era tirado a matéria-prima lá do hormônio de crescimento, a substância era tirada de hipófise de cadáver. E eu tinha visto uma reportagem na TV, no Jornal Nacional, que na Inglaterra teve um problema lá de vaca louca com o produto tirado de cadáver, da hipófise de cadáver. E nós tínhamos um chamado gromo. Na mesma época, a Cerona trouxe o Saizen, que era um hormônio de crescimento feito com recombinante, entrando na era da biotecnologia, de produtos que você desenvolvia uma matriz no laboratório e replicava. E aí não tinha perigo de contaminação. Pô, para mim foi um achado. Eu chegava para o médico e falava, doutor, agora nós temos um produto feito com engenharia genética, que é recombinante. Foi quando começou a biotecnologia, quando né? Começou eu me lembro a biotecnologia, na Janssen também, com produtos específicos, né? Exatamente. E começou com o Saizen, e começou a crescer. E aí, na reprodução humana, a gente tinha 3 produtos que eram tirados da urina da mulher. 2 deles, da urina da mulher, de qualquer mulher, e um da mulher grávida. A Cerona, olha para você ter uma ideia como que a coisa era feita. Lá era em Barueri, a sede. Eles tinham lá 2 tanques de milhares de litros, não sei quantos mil litros cabia em cada tanque daquele. E tinha 12 peruas Kombi que saía todo dia de manhã recolhendo urina, frascos de urina. Então, cadastravam as mulheres da periferia ali de Barueri, levavam brindes para as mulheres, talheres, toalhas de mesa, xícaras, essas coisinhas. E as mulheres urinavam dentro dos frascos. Então levavam o frasco vazio e traziam cheio. 12 peruas faziam isso. Esses frascos de urina eram jogados naqueles tanques. E ali eles faziam a centrifugação e decantavam, né, e tiravam o hormônio. E fazia os produtos que iam ser injetados nas mulheres que queriam engravidar. Porque aquilo ali era o hormônio reprodutivo. Era o hormônio, era o FSH, que era o hormônio folículo estimulante, que estimulava o crescimento dos folículos, e o luteinizante, o que luteinizava, que dava o acabamento no folículo que crescia. Tirava da urina das mulheres. E era tudo feito ali. Isso foi muito importante, porque foi tudo aprendizado. Bom, e eu comecei a vender esses produtos. Começou a crescer. Aí a Cerona desenvolveu lá na Suíça os produtos com biotecnologia. Tudo isso tecnologia nacional? Não, vinha da Suíça. Não, o que foi feito aqui, tudo veio da Itália, Itália e Suíça. O dono da empresa era italiano. Sei. Mas ele pôs a fábrica na Suíça. Então era Itália e Suíça. Era franco-suíça a empresa. Aí eles fizeram o recombinante. E o recombinante, da mesma forma do Saizen, era feita uma molécula dentro do laboratório e replicava essas moléculas que ficavam por alta pureza. Pureza 100%. Feito dentro do laboratório. Não tinha mais problemas de mulheres grávidas.
de conventos, traziam muito de conventos. Mas essas mulheres, é um negócio que você está dando uma verdadeira aula aí, que eu nunca poderia imaginar que um dia eu fosse ter um conhecimento desse. Me fala uma coisa, então, essas mulheres, mas elas não... Como é que eu posso dizer? Será que não tinha alguma doença grave? Não, mas isso era tudo, era feito exames, era feito tudo. Não era nada aleatório, não. Assim, por quantidade. Não, primeiro para ser cadastrada a mulher, ia o médico, a assistente social, fazia todo o histórico e acompanhava, tudo com acompanhamento. Entendi. Não, e também lá também tinha uma purificação da urina. Era tudo feito, muito bem feito, né? Só que quando você chegava lá na empresa, você sentia aquele cheiro de urina no ar. Era interessante isso, né? E aí, quando eu falei da parte religiosa, porque foi muita coincidência, Deus me deu logo depois a Serono. Que eu estava, olha bem, eu não queria mais trabalhar com um produto que estava lesando a pessoa mais pobre, para ele me dar um produto que ia trazer fertilidade para as pessoas. Benefício. Olha só a diferença de uma coisa para outra. O intermediário para deixar uma família feliz. Exatamente, fazer muitas pessoas felizes. Né? Imagine quem não tem filho e que vai ter a possibilidade. Bom, enfim, aí começou a trazer esses produtos. E aí que foi o aprendizado maior da minha vida. Por quê? O meu produto, ele custava bem mais caro do que um concorrente que era urinário ainda, daquele moto antigo do concorrente, da FERG. Mas o meu produto era 100% puro. E aí, tem um médico aqui de Ribeirão Preto, se chama Dr. José Gonçalves Franco Júnior, que é um dos maiores médicos dentro da área de reprodução humana do mundo. Não é só do Brasil. O cara é pesquisador, ganhou diversos prêmios. Fátima Bernardes que veio aqui trazer com ele. Xuxa, Fátima Bernardes. Todo foi ele. Todo ele. E eu aprendia muito com ele. Eu falava, doutor Franco, como é que é isso, como é que é aquilo? E ele usava meu produto. Então, isso levava para o Brasil inteiro, porque eu era representante do interior de São Paulo. Eu fui promovido a gerente regional. Fiquei com 100 cidades de São Paulo, interior de São Paulo e Sul. Depois peguei São Paulo, Rio e mais o Sul. Depois eu peguei Brasil, como gerente nacional. Então, eu que fazia as negociações nas clínicas do Brasil inteiro. Então eu conheço todas as capitais, onde tinha reprodução humana, eu ia. Estava sempre visitando os médicos. E levava muito médico para evento. E aí, quando eu tinha oportunidade de jantar, no almoço, no café da manhã, ou lá na clínica, onde eles me atendiam, eram visitas assim de 1 hora, 1h30, conversando, aquela coisa toda. Percebia a necessidade do médico e aí atacava com os meus conhecimentos. Por exemplo, meu produto era o dobro do preço do outro. Só que para a mulher conseguir um resultado de gravidez, ela tinha que o médico tinha que ter pelo menos 12, 15 folículos. E fertilizar esses 15 folículos para escolher 4, 5, 6 para implantar na mulher. E com o meu produto, ele não precisava de todos aqueles folículos, porque o meu produto tinha qualidade melhor de folículo. Os folículos eram recombinantes, eram puros. Então com 4, 5, e com isso você diminuía muito aquela chance da mulher ter 4, 5 filhos. Teve mulher que teve 7 lá em Brasília. Era uma loucura, como é que vai sustentar tudo isso? Então, as mulheres que tinham dinheiro, eu quero 1, quero 2, quero no máximo 3. Então punha 3 folículos no máximo. Mas sempre vinga 1, ou vinga 2, ou não vinga nenhum. No caso, aí, a Fátima Bernardes foram 3, né? Foram 3. Então, depois 3 dos 3. Ô Edson, depois dessa aula aí que você deu, você é uma pessoa que eu sempre admirei como representante, tudo, né? Agora tem um outro lado também. Você fez muitos amigos nesse ramo, né? Muitos amigos. Muito. Porque... Luizinho, eu só vou trocar tá na câmera alta aqui, tá? Eu só vou trocar o carro de lugar aqui para dar azul. Eu volto já, mas tá gravando aí, pode continuar. Posso continuar? À vontade aí. Posso continuar. Aproveitar que o Nelson está aqui, tem uma coisa muito interessante. Você, como fez muitos amigos,
Cita aí 2, 3 amigos aí que te marcaram a vida aí. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com uma pessoa que não está mais entre nós, né? Que foi o João Roberto Panobianco, o Betinho. Nós trabalhamos durante 21 anos. E você tinha um relacionamento com o Edilson talvez muito próximo, né? E ele também não está mais entre a gente, né? Você poderia citar alguns colegas que te marcaram a vida, assim, de pessoas, principalmente que de Ribeirão Preto? Foram muitos, Luizinho, muitos. O Edilton até que não foi tanto, porque o Edilton, nós trabalhamos junto na Apjon, 2 anos, 3 anos, depois ficamos sócios ali. Mas eu conheci o Edilton assim no campo, né? Quando eu trabalhava com o Sarge, eu trabalhava com a Apjon, ele e o Cal, eram os 2 irmãos. Uhum. Mas o que eu tive bastante convivência foi com o Caio, da Dinâmica, né, que trabalhava com a Moura Merrill, né? A gente vê muitas fotos aí no CNP, né, do pessoal, você sempre junto com o Caio, tudo. A gente... Né, vocês chegaram a fazer, né, pela Cerona, vocês fizeram negócio? Sim, ele era meu cliente. Tá. Aí que apareceu o Peninha. Tá. Porque o Caio é assim, quando eu comecei com a reprodução humana, eu precisava ter um distribuidor para comprar. A Droga Center comprava, mas os médicos reclamavam que precisava ter uma farmácia especializada, né, que vendesse aquele tipo de produto. E aí isso eu conversei com o Caio, e o Caio conversou com o Mauro. E o Caio e o Mauro montaram a Dinâmica, que era só para atender produtos especiais. Que esses produtos para a área de reprodução humana, hormônio de crescimento, e tinha mais alguns produtos assim diferenciados que eles trabalhavam, acho que da Organon. E aí que o Caio entrou. E o Caio começou a atender o Franco, que era o grande prescritor aqui. O HC não tinha ainda serviço de reprodução humana. O Dr. Rui Ferriani, que hoje é o chefe responsável, ele estava na Inglaterra, fazendo especialização em reprodução humana. Quando ele veio, ele começou a montar o serviço de reprodução humana, e eu fui falar com ele. Ele falou, estamos montando, vai começar, aquela coisa toda. E nisso, o SAR, que era a empresa de São Paulo especializada que vendia para o Brasil inteiro, você conheceu o SAR, né? Opa, conheci. O SAR vendia para o Brasil inteiro, que vendia para toda a região, né? Vendia até para o Franco comprou muito do SAR, antes da Dinâmica. O Peninha trabalhava com o SAR, lá em São Paulo. Exatamente. E aí o SAR mandou ele para Ribeirão. E ele montou o escritório do SAR em cima daquela churrascaria Ribeirão que tem ali na Presidente Vargas. Ali em cima tinha o escritório do SAR. E o Peninha tá ali. Aí o Peninha me chamou. Fui conversar com o Peninha, né? Eu não sei se ele me chamou, eu fui lá conversar com ele. Que ele queria comercializar os produtos. Aí eu falei, olha, o Peninha, o Dr. Franco, que é o maior potencial aqui de Ribeirão, já fez um acordo com o Caio, da Dinâmica. Mas o HC está começando. E o Dr. Rui é o responsável. E eu sei que o Peninha foi, conversou com o Dr. Rui lá e se acertaram. Até hoje está junto. Até hoje, só que o HC cresceu muito. O HC hoje é um dos maiores serviços do Brasil. Hoje. E o Peninha deu certo, porque ficou ali. Eu conheci o Peninha nessa época, ele disse ter sido mais ou menos em 94, 93, por aí. 93. E depois a Dinâmica encerrou. Depois o Caio morreu, né? Ficou a filha dele, mas nessa época já tinha mudado. O Dr. Franco, por exemplo, que era o maior cliente dele, a bióloga, uma das farmacêuticas, acho que não era bióloga, farmacêutica do Dr. Franco, a pesquisadora dele, importantíssima na vida do centro de reprodução dele, né? Que ela é uma pesquisadora excelente, fez diversos trabalhos científicos. O marido dela tinha uma farmácia num bairro aqui de Ribeirão, não sei que bairro que era. Sim. E ele trouxe essa farmácia aqui perto da clínica do Dr. Franco. Aí o Dr. Franco, claro, falou, eu vou dar a minha preferência
o marido da minha secretária, da minha farmacêutica, e tirou do Caio. E o Caio, mas ainda o Caio tinha Rio Preto, tinha Sorocaba, tinha outros produtos, não era só mais Cerone, já era Merck nessa época. E aí o Caio faleceu, ficou a filha e acabaram vendendo. Inclusive eu tive a oportunidade de comprar a Dinâmica, porque a filha dele me ofereceu a Dinâmica. Mas eu não quis, porque eu sabia que sem o Dr. Franco não ia... Não ia dar? Não, ia ter que procurar. E eu sabia que cada médico já tinha seu cliente, seu fornecedor. Então, eu falei, não, isso é... E não deu certo mesmo, você vê que fechou. Bom, os amigos. Eu tinha diversos tipos de amigos. Eu tinha aquele amigo que eu me espelhei, que eu achei que era um excelente profissional, correto, que trabalhava, que eu gostava de ver trabalhar, que era muito educado com o médico. Tudo isso eu levava em conta. Que era o Bosco, o velho Bosco, pai do Franco. O João Mancha. O Moacir, de uma maneira diferente. O velho Bosco, ele já era um pouco mais formal. Muito formal. O Moacir já era mais contraído, mais alegre, assim, uma interação diferente, mas muito viva, muito... que convencia muito, sabe? Então comecei a ver essas pessoas trabalhando. Terreri, o Ney do Abbott, cada um na sua característica. Exatamente. Aí você pega um pouco de um pouco de outro, um pouco de outro. Porque quando a Cerone me ofereceu para ser supervisor, eu não tinha prática de ser supervisor. Mas eu tinha essas pessoas como referência. Então eu peguei todas essas pessoas, um pouco de cada um, e comecei a fazer o que eles faziam. E a primeira entrevista que eu fiz, eu não vou citar o nome da pessoa aqui, porque a pessoa está no ramo ainda, ou estava no ramo até há pouco tempo. Eu queria, tinha uma vaga aqui para Ribeirão. E esse diretor veio comigo, né, da Cerone. Eu já estava como GD. E aí ele falou assim, eu falei, ó, eu tenho esse aqui é amigo meu, não sei o quê, o cara é muito bom, não sei o quê. Aí ele pegou e entrevistou o cara. Na volta, quando ele dispensou o cara, falou, depois a gente entra em contato, aquela coisa toda. Ele falou assim para mim, agora eu vou te ensinar uma coisa. Quando você assume uma gerência, uma supervisão, muda tudo. Você tem que agir com a razão e não com o coração. Ele é uma pessoa excelente, ele é teu amigo, você confia nele, sabe que ele vai trabalhar. Mas para aquele tipo de trabalho que a gente está precisando, não é essa a pessoa indicada. Nós temos que ouvir outras pessoas. E, de fato... Na hora você fica um pouco chateado, fica triste, né? Você fala, poxa vida. Mas depois eu acabei indicando essa pessoa para uma empresa que eu trabalhei, e ele deu certo e ele cresceu lá também. Você está vendo como é que são as coisas? A gente sempre comenta, né? O que é do homem, o bicho não come, né? É uma coisa... Então você pegava um pouco de cada um e fiz. Agora, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Desde minha infância, minha adolescência. Porque Piragi é uma cidade pequena, tinha muito amigo e muita festa de cerveja, festa disso, aquilo, jogar baralho e rancho, ia muito para rancho, fazer janta com os amigos, então, sempre fui assim. São Paulo morava em República, vim para Ribeirão morar em República. Tinha uma vida assim, sempre alegre. E o que eu gostava? Eu gostava daqueles representantes que você encontrava e tinha alegria em encontrar, contava piada, contava as histórias. Então me identificava muito com o Paulo Tardelli. O Paulo Tardelli foi um grande amigo meu. O Caio, nem se fala, né? O Sérgio Balduino. Pessoas que já faleceram. Eu ia citar, porque eu tive... O Bosco todo mundo que vem aqui, um dia eu ouvi o Bosco fazer uma propaganda, eu falei assim, será que um dia eu vou chegar 40%, já vou me sentir realizado, a maneira com que ele abordava, a maneira que... Então eu falei, eu vi 3 pessoas fazer propaganda, o Bosco, o Sérgio Balduino e o Fernando Nunes. Fernando Nunes. O Fernando foi mais colega meu, né? Eu olhava e falava assim, será que um dia eu vou conseguir?
Agora, nós falamos muito assim de amigos, me falam, e foi até criado aí o clube do CMP, que eu acho que é uma coisa muito bacana, muito válida, né? 1h30, tá? Então, a gente vê muitas, por exemplo, você tem o teu lado não tão sério, você também tem um lado, como é que eu posso dizer? Eu queria saber uma coisa. Por quê? Eu conheço essa pessoa bem, trabalhei com ele 25 anos. Por que o Edivaldo pega tanto no seu pé? Porque às vezes eu fico olhando, eu falei assim, puxa vida, não é possível que isso tenha acontecido. E ele, quando eu falei no particular dele, ele falou assim, Luizinho, o Edson está acabando com a minha carreira na indústria farmacêutica, porque ele pega demais no meu pé. Eu falei, não é possível. Então é o momento de você deixar claro para nós aqui o que há entre você. Eu nem vou colocar o PV, porque o PV é um negócio à parte. O Edivaldo, macaquinho. Não é, a gente brincava muito. A gente, quando encontrava aí, era só brincadeira, gozação, contava as histórias. Eu não sei, Luizinho, a gente se identifica com a pessoa, sabe? Quem que é mais língua preta? Exatamente, porque diz que eles estão instituindo, o Neuber vai instituir de língua preta. Eu peguei e falei assim, a briga, quem que você acha que ganha? PV, você ou ele? Não, Edivaldo, disparado. Edivaldo. E o segundo não é o PV, nem eu. Eu sou lá para quarto, quinto. Segundo é o Fernandinho, que era da Alcon. Fernandinho? Fernandinho Tonito. Aquele é o segundo. Você está brincando? Para mim é uma surpresa. Não. Olha só, eu tinha que fazer um exame de catarata. Queria saber, porque até um comecinho de catarata, fui, né? Liguei para ele. Fernando, você que trabalhou com o oftalmologista, né? Quem que é um médico bom para catarata, né? Para dar uma olhada? Ele me indicou. Eu fui. No outro dia eu já estava lá no grupo que tinha que operar da catarata, que estava ficando cego, que já te falou para o Edivaldo. Então você vê como é que é. Aí eu falei assim para o Edivaldo, eu coloquei no grupo, não, Edivaldo, eu fui levar meu avô para fazer a consulta. Aí ele pensou um pouco, né, ele escreveu lá, mas seu avô, você está com 70 e poucos anos, quantos anos tem seu avô? 30? Porque Aí caiu a ficha dele. Eu, como trabalhei muito tempo com o Edivaldo, um dia ele chegou para mim, sério, porque eu falei assim, Edivaldo, para de pegar no pé do pessoal desse jeito, porque você não está sabendo, vizinho. Eu falei, o quê? Eu ando muito preocupado com ele. Saber que ele não mora mais com a família. Né? Como que ele não mora mais com a família? Mas não mora. Colocaram ele na casa de repouso. Eu falei, Edivaldo, você não pode falar isso. Eu falei, não, mano, estou falando pro bem dele, né? Eu falei, então tá bom. Agora, tá bom. Olha como é que são as coisas. Olha o PV. O PV fica só na retaguarda. Só dá as entradas laterais, né? Naquele encontro que teve ali na Recreativa, lembra? Lembro. Foi um dos últimos, o penúltimo. O Machadinho, esse que faleceu, estava conversando com o PV. E perguntou para o PV, cadê o Edivaldo? O Edivaldo não foi daquele. Estava com um problema familiar, lá ele não apareceu. O PV falou que ele estava internado, no Santa Teresa. Sério? Ele falou, não acredito. Falou, vai lá, pergunta pro Edson. O Machadinho chegou, falou, cadê o Edivaldo? Eu falei, por que você quer saber do Edivaldo? Não, porque o PV falou que está internado. Claro que eu confirmei a história. Aí ele falou, coitado, mas ele está bem? Eu falei, não, tá. No começo puseram uma camisa de força, tá 3 dias, mas agora tá bem, já acalmou. Então essas coisas. O Machadinho acredita em você vê, a gente, eu e o... Tem umas passagens cômicas, dá para falar isso? Dá? Opa! Ele quer saber é só disso. É só disso, é muito importante. Lá no HC, a gente fazia muita gozação. Pra você ter uma ideia. Eu tinha um Gol, era 81, verde água, bonito. Seminovo. Quadradinho? Aqueles quadradinhos, Era gol, né? Era golzinho. Golzinho. E aí, um dia, rapaz, eu não fui no HC, era a semana que eu estava fazendo aqui Chico Alto, não fazia o HC. Começou o telefone em casa a tocar direto.
E minha mulher falou, você está vendendo o carro quando eu cheguei em casa de tarde? Eu falei, não, por quê? Pô, mas ligou uns 4, 5 aí querendo comprar o teu Gol. Eu falei, não, mas eu não estou vendendo. Ah, mas como? Aí, naquele dia à noite, eu estava em casa, tocou o telefone. Eu falei assim, quem te falou que eu estou vendendo o carro? Ele falou, mas está no mural lá do HC. Puseram no mural, Paulo Tardelli. Ele pegou meu telefone, carro ano tal, único dono, segundo dono, porque ele não era o único dono, segundo dono, conservado. Se valesse, por exemplo, hoje 50 mil, depois por 35. Aí choveu, né, em cima. Bom, passou. O que eu fiz com ele? Era a época da campanha do Antônio Hermílio de Moraes, para governador do estado de São Paulo. Lembro. O Antônio Hermílio se candidatou. E ele tinha um comitê ali na Francisco Junqueira. E o Paulo tinha farmácia lá na Vila Tibério, ali na Vila Lobato. Sei. Aí eu fui lá no comitê e falei lá pro rapaz, ó, eu sou um admirador do doutor Antônio Hermílio de Moraes, eu quero trabalhar para ele. Eu tenho uma farmácia na Vila Lobato e eu quero deixar distribuir os folhetos. A propaganda, né, fazia. Mas eu preciso de bastante, dá para levar lá? Porque eu tenho um irmão em Barrinha, tenho um primo em Jabuticabal e eu vou espalhar para todo lado. Mas leva lá para mim. E a minha mulher chama Esther, que era o nome da mulher do Paulo. Meu nome é Paulo. Você vai lá falar, o Paulo mandou entregar. E deixa lá. Pô, parou uma perua Kombi lá. Desceram umas 5, 6 caixas pesadas. Quando o Paulo chegou, o Paulo falou, mas que é isso aí? Falou, você que mandou entregar. Não mandou entregar nada. Foi o Edson. Então essas brincadeiras. Uma outra vez, eu estava almoçando. Toco o telefone na minha casa. Aí minha mulher foi atender. Falou, é para você. Peguei. Alô? Aí a pessoa se identificou. Olha, eu sou um paciente aqui do Hospital das Clínicas. Eu estou com uma erisipela na perna que eu não consigo curar, já faz tempo, está sempre recaindo. E aí eu conversei com um representante aqui e ele falou que a tua mulher é benzedeira, que ela fez um curso de benzimento em São Paulo. E ela podia benzer para mim? Eu falei, tá. Falei, pode sim. Eu vou chamar ela e ela vai falar algumas coisas para você fazer, né? Aí eu falei assim para ela, ó, tá querendo que você benze o cara lá, você pode fazer isso? Eu falei, não vou falar com o cara não. Eu falei, então tá bom. Eu falei, olha, ela não pode atender agora, mas ela vai fazer o benzimento aqui de casa. Falou, na hora que você desligar o telefone, você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, enquanto ela faz o benzimento aqui. E você vai melhorar. Ah, muito obrigado, que Deus abençoe, tá? Desliguei. Paulo Tardelli fez. Então essas brincadeiras. Brincadeiras sadias. Teve uma outra, essa aqui, olha só. Dantas Nobre tem dia só de segunda-feira. Lembra do Dantas Nobre? Dantas Nobre, lembro. É aqui na Floriano Peixoto, acho que é. Ele tá lá no... Ele tá ainda? Até pouquíssimo tempo tava, não sei porque eu não visito no endócrino, né? Mas ele tava ali, pra baixo da Vila Seixas, ali, Jardim América, acho que é ali, perto da igreja. Ele tava lá. Não era do lado da João Fius ali, não? Não, pra cá? Aqui. Então, ele fazia na época clínica geral também. E aí, você ia de segunda-feira, lá ele atendia acho que os 10 primeiros só. E era difícil, então tinha que chegar cedo lá. E a sala dele ficava lotada de pacientes. Tinha dos representantes e o paciente. Aí eu ficava num canto aqui e o Paulinho Tardelli do outro. Aí eu falava assim pro Paulinho Tardelli, pô Paulinho, lá na minha cidade aconteceu um negócio interessante. Tinha um cara que vendia pomba na cidade. Aí, todo dia ele aparecia lá com um monte de pomba. Pomba frita, gostoso aquilo lá, né? E perguntaram para ele como é que ele fazia para caçar aquelas pombas, né? Ele falou, é fácil. Ele tinha uma bolinha velha, ele levava lá no meio depois que quando tira a safra, fica os grãos do chão, fica cheio de pomba.
E ele levava a mulinha lá, ele passava a cola nas costas da mula e pregava os grãos de milho. E no rabo da mula, ele amarrava uma pedra. E do lado da mula ele colocava 2 balaios, né? E soltava a mula cedo e ia buscar de tarde. O que acontecia? A pomba vinha nas costas da mula, começava a pegar o grão, fazia a cócega, ela batia o rabo, a pedra batia na mula, na pomba, a pomba caía no balaio. Mas a mula estava tão treinada que quando caía fora ela pegava a boca e jogava. E as pessoas ouvindo isso. Aí uma outra vez o Paulo, pô, você viu ontem no Fantástico? Eu falei, o quê? Ele falou, o cara lá em Rio Preto, o cara pega 1 litro de gasolina, põe num balde e 1 litro de água, mexe, pega uma caneca e toma tudo, 2 litros, 1 de gasolina e 1 de água. Depois, ele joga para fora só, depois que ele engoliu, ele joga para fora só a gasolina, põe fogo e com a água ele apaga o fogo. Essas histórias de contar, e os pacientes tudo vendo isso. Não, mas é legal. Eu me lembro que tinha uma moça que ria pra caramba. Quer dizer, era alegre, era saudável. A hora que entrava na frente do médico, a gente era sério. Fazia o trabalho que tinha que ser feito. Exatamente. Mas, por isso que eu fiquei 42 anos na indústria, porque só na Cerone e Merck eu fiquei 21, né? Nossa, muito tempo, né? Por quê? Porque a gente tinha essa parte de humor, essa parte assim de distração, descontração. Quando você contava uma piada, você contava isso. E essa interação de se ajudar entre si, lá fora, para horários, esse médico não gosta de supervisor, esse médico não gosta daquilo. Tudo isso foi importante para você fazer o teu raciocínio, o teu método de trabalho, né? Então, você conversava com seus colegas, você viu os histórias. Sim. Hoje, outros representantes na mesma posição que você e do Paulo Tardelli, não tem jeito, porque um está com o celular, o outro está com o Paulo. Então, não tem mais aquele diálogo mais. Né? Então, o Edivaldo era um desses, que ele ria muito, contava piada. Você tem uma ideia, teve o PV sempre na lateral. O que o PV fez? Só observando. O PV fez um negócio que até hoje, eu vou falar agora, ele vai ficar sabendo. Toninho Cerezo era associado da Reprofar, e o PV era o presidente. Vanderlei Tiburcio. Vanderlei Tiburcio. O PV pegou a foto do 3x4 do Toninho Cerezo, pegou uma moça dançando balé, cortou e pôs a fotografia do Cerezo como se o Cerezo estivesse dançando balé e pregou lá no Pardal. O Tiburcio queria morrer, cara. O Tiburcio queria morrer. Quem foi que fez isso? Bigodão. Puseram a culpa em mim, no Divaldo. Lógico. Foi o PV que fez isso. Então essas brincadeiras, ali no Pardal a gente se encontrava, trocava a pasta. Porque a pasta escondia a chave de carro. A chave do carro foi do Tardelli. Foi do Edson. Edson, que trabalhava no Axê. Do Axê. Eu estava lá. Era lá no Denizar, no Aprile. Eles atendiam também, acho que de segunda e terça só. Segunda-feira. Acho que também juntava aquele monte de representantes. Não tinha nem pacientes, só representantes. Tinha uns 10. E eu acho que era o primeiro ou segundo. Acho que era, sei lá. Eu era um dos primeiros. E o Edson pegou. O Edson era o primeiro. Ele levantou e a chave ficou no banco. Ele tinha mania de ficar rodando a chave. Sim, mas ele pôs ela no bolso de trás, ela caiu. E ele não percebeu. Ele entrou para fazer propaganda. Eu peguei a chave e dei para o Paulinho. Falei, Paulo, o Edson deixou a chave aqui. O carro dele está em frente, estava em frente, era um Chevette. Está aqui em frente. O Paulinho Tardelli pegou o Chevette, deu a volta no quarteirão e passou na Rua Barbosa. Falou lá embaixo. E trouxe a chave de volta. E pôs no mesmo lugar que estava. O Edson saiu, pegou a chave, pôs no bolso, saiu lá fora, cadê o carro? Não tinha o carro.
avisou a secretária, acho que ligaram até para a polícia. Chamou a polícia? Chamou a polícia. Chamou a polícia. Aí veio um representante, eu não lembro quem que é que veio lá de baixo. Ah, mas o carro está parado em frente o Rubens lá, aqueles 2 euros que tinha ali embaixo, né? O Rubens, eu não lembro o nome do outro. Está parado ali. Está lá com as amostras, as caixas do achei. Ah, mas como é que eu parei aqui em frente, como é que está lá? O polícia olhou para ele. Quer dizer, essas brincadeiras a gente fazia muito. Muito. É verdade. Ô Luizinho, está quase 2 horas aqui. Ô Edson, a gente gostaria, em nome do Simprofarf, agradecer a sua presença, o tempo que você dedicou para bater esse papo com a gente, tá? E o podcast pode propagar, que vai ser um sucesso aí, a gente vai mandar para todo mundo aí. E a gente espera também que você tenha gostado aí desse bate-papo. Mas é sempre bom, o Luizinho e Nelson, você poder passar coisas que possam ajudar. Você vê, essa parte que eu falei de você entender o que o médico precisa para você fazer. Porque o médico, cada vez mais, só vou terminar com isso, cada vez mais ele tem menos tempo para você. Então você não pode perder tempo em falar coisa que não vai servir para ele. Porque aí, quando você falar uma coisa que serve, vai entrar aqui e sair ali. Então você tem que ser bem objetivo. Para você ser objetivo, você tem que saber o que ele precisa. E você só vai saber ouvindo ele, saber ouvir. Esse é o principal conselho que eu dou para quem está na indústria ainda. Espero que esse pessoal mais jovem que está vendo esse podcast, que sirva para ele, né? Principalmente como lição de vida, né? Como pessoa, né? Porque você, para nós, você sempre foi um exemplo, né? Espero que eles vejam você também um exemplo a ser seguido. Então, e aí, uma outra coisa interessante. Eu, desde quando entrei na indústria, sempre fui uma pessoa que estava numa situação financeira estável, trabalhava, ganhava o dinheiro, o salário era todo meu, tive carmanguia, tive o Maverick, tive carro zero, aquela coisa toda. Casei, estava bem, e entrei saí da indústria para ir ter um negócio próprio. Quebrei, praticamente quebrei. Fiquei sem nada. Um Passat velho eu saí de lá. Né? E me reergui de volta, consegui. E fiquei 21 anos na Merck. Me aposentei lá e hoje, graças a Deus, eu estou com uma vida estável, aposentado. E a minha esposa aposentada, voltou da aula. Então tudo vai se ajeitando. Então isso mostra que a vida tem altos e baixos. E volta a ter altos outra vez e pode ter baixos outra vez, mas tudo é aprendizado. Tudo aquilo que eu vi é lição de vida. Que quando eu puder falar, eu falo. E eu acho que isso aqui é importante para poder falar isso. Porque tem muitas pessoas que às vezes desanimam quando tem um problema. Mas problema todo mundo tem. O que eu peço a Deus e agradeço todo dia é saúde. Não, acho que isso é muito importante. Saúde para mim, para minha família, para as pessoas que convivem comigo. Rezo por muitos colegas que estão doentes, esposas que estão doentes. E faço o que eu posso ajudar, eu ajudo. Que bom. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado. Que Deus abençoe vocês aí nessa... Ó, olha para esta câmera aqui em cima, ó. Faz um tchauzinho, obrigado. Aqui em cima, ó. Ah, tá. Faz um tchauzinho. Luizinho, você também. Deus abençoe a vocês e a todos nós. Amém. Um Feliz Natal, viu, Edson? Um Feliz Natal para vocês também, para todo mundo. Que Deus abençoe vocês aí com um Feliz Natal. Um ano novo cheio de alegria, paz, prosperidade. E que vocês cresçam profissionalmente, quem ainda está no ramo. E quem não está, que saiba desfrutar do que conseguiram. E cuidado com o Edivaldo. E cuidado com a língua presa do Edivaldo.